Hoje, a gente vai analisar a relação entre Brasil e Venezuela, que de uma amizade, pelo menos aparentemente inabalável, parece estar enfrentando, sei lá, uma tempestade. É verdade. O que será que aconteceu? Será que essa relação, antes tão forte, está mesmo se rompendo? A relação entre Brasil e Venezuela, ela tem raízes profundas. Historicamente, os dois países, eles foram aliados próximos, né? Unidos por uma ideologia de esquerda e pela vontade de fortalecer o bloco sul-americano. Isso aí, buscando mais autonomia, né? Em relação aos Estados Unidos. Exatamente. Você lembra da época do Lula e do Hugo Chávez? Sim. Uma parceria que ia além da política. Parecia até uma amizade pessoal. Parecia, né? Impulsionada por ideais em comum. Isso. E essa proximidade continuou com a chegada do Maduro ao poder, com o Brasil oferecendo apoio econômico e social à Venezuela em momentos de crise. Mas, pelo visto, essa amizade está passando por uma prova de fogo, né? Com certeza. A guinada autoritária do governo Maduro na Venezuela, com a repressão à oposição, o controle da mídia, as eleições questionadas, começou a levantar dúvidas, né, sobre os limites dessa, digamos, amizade ideológica. O Brasil, sob a liderança do Lula, tentou contornar a situação, promovendo os Acordos de Barbados em 2023. Sim. A ideia era incentivar a Venezuela a trilhar um caminho mais democrático, com a promessa de eleições justas, a libertação de presos políticos. Mas parece que as promessas não foram cumpridas, né? É. As eleições presidenciais de 2024 na Venezuela foram marcadas por denúncias de fraude, intimidação, gerando um clima de tensão, de desconfiança. Sim. E o Lula, que tinha depositado uma certa fé na palavra do Maduro, se viu numa situação delicada. Como conciliar o apoio a um governo de esquerda com a defesa da democracia? Que sempre foi uma bandeira do Lula. Exatamente. Essa situação colocou o Lula em xeque, tanto internamente quanto no cenário internacional. E a decisão do Brasil de vetar a entrada da Venezuela no BRICS foi um sinal claro de que a paciência estava se esgotando. Um movimento ousado que surpreendeu muita gente. Afinal, o BRICS é um bloco econômico com grande influência global. E a Venezuela contava com o apoio do Brasil para se juntar a esse grupo. O que será que levou o Brasil a tomar essa decisão? O veto à entrada da Venezuela no BRICS pode ser interpretado como uma tentativa do Brasil de se posicionar como um defensor da democracia. Mesmo que isso signifique ir contra um aliado ideológico. Foi um recado claro para o Maduro. A Venezuela precisa se comprometer com princípios democráticos se quiser ter o apoio do Brasil. A polícia venezuelana, sob o comando do Maduro, publicou uma imagem do Lula em suas redes sociais, com a frase: "Quem se mete com a Venezuela se dá mal." Uma ameaça direta que evidenciou a escalada da tensão entre os dois países. Uau! Uma resposta bem agressiva vinda de um país que até então era considerado um parceiro próximo. E qual foi a resposta do Brasil a essa provocação? O Brasil, por sua vez, optou por uma resposta mais diplomática, mais firme. O governo brasileiro convocou o embaixador da Venezuela no Brasil para uma conversa. Entendi. Um claro sinal de que a situação era grave e que a Venezuela precisava se explicar. Essa briga entre Brasil e Venezuela é real ou é só uma encenação para a plateia internacional? É o que vamos analisar a seguir. Afinal, essa troca de farpas é genuína ou só uma estratégia política? Um teatro das tesouras com objetivos ocultos. Vamos desvendar esse mistério juntos. Essa teoria do teatro das tesouras é bem interessante, né? Afinal, essa aparente ruptura pode ser vantajosa para os dois líderes. Me explica melhor essa teoria. Como essa crise pode beneficiar tanto o Lula quanto o Maduro? Bom, começando pelo Lula, o rompimento com o Maduro, apesar de arriscado, pode ser uma jogada para fortalecer a imagem dele lá fora. Ao se posicionar contra um governo autoritário, mesmo sendo de esquerda, ele se mostra como um líder que defende a democracia acima de tudo. Faz sentido. Tipo, mostrar para o mundo que o Brasil está de volta, defendendo a democracia, sabe? Se posicionando como líder na região. E para o Maduro? Qual a vantagem de brigar com um aliado histórico como o Brasil? Para o Maduro, essa crise pode ser uma forma de desviar a atenção dos problemas lá na Venezuela. Criar um inimigo externo, unir população contra uma ameaça em comum, né? Tira o foco da crise econômica, da falta de recursos, da insatisfação do povo. É a tática clássica, né? Unir a nação contra o inimigo externo, real ou imaginário para se manter no poder. Exatamente. E no caso da Venezuela, com essa crise toda, a tática é ainda mais tentadora. E o povo venezuelano é quem paga o preço dessa crise diplomática. Infelizmente, quem mais sofre é o povo venezuelano. As sanções, a crise econômica, a instabilidade política já estavam castigando a população. Essa briga com o Brasil só piora as coisas. É verdade. Falta de comida, de remédios, produtos básicos, desemprego, tudo aumenta. A população fica cada vez mais sem perspectiva. Que situação triste.
A gente vê como a política impacta a vida das pessoas, né? E, para terminar nosso mergulho de hoje, queria falar da esperança. Apesar de todas as dificuldades, a América Latina tem potencial para superar essa crise e construir um futuro melhor para todos. Concordo. A América Latina é rica em cultura, recursos naturais, pessoas talentosas, com diálogo, cooperação, solidariedade. A gente supera os desafios e constrói um futuro mais promissor. É com essa mensagem de esperança que a gente encerra nosso mergulho de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa análise sobre a crise entre Brasil e Venezuela e o impacto na América Latina. Até a próxima. Fiquem ligados.